Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, Renascimento e Humanismo, parte 2. Nós vimos lá na aula passada sobre o surgimento desse movimento renascentista, de renascer a cultura. Lembra? Deixar aquele passado da Idade Média para trás, relembrar a Idade Antiga e trazer esse pensamento, esquecendo a Idade Média, tá? Junto dele também trouxe o humanismo, que é estudar essas coisas mais humanas e tudo mais, esquecendo a Idade Média. Hoje nós vamos dar continuidade a esse renascimento, só que focado nas artes, na cultura. Como o renascimento mudou o centro cultural, mudou o sentido cultural da coisa, da arte, nesses movimentos, ok? Na página 70 nós vamos ter o tópico Arte no Renascimento. Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. Eis algumas delas: o realismo na representação da figura humana e das paisagens, ou seja, agora tinha as paisagens estavam mais reais, não seria aquela só jogar tudo na tela e pronto, não. Seria uma coisa mais representação, tinha uma coisa mais realista lá, certo? Como diz aí nos tópicozinhos, tem 3 tópicozinhos lá embaixo, ó. O realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço em representá-las exatamente como são. É isso que quer dizer, tá? Vemos o outro, domínio da perspectiva, que é a técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana, ou seja, de tristeza, de alegria, os sentimentos, transmitir aquela perspectiva, certo? E a iniciativa do artista pintar a si próprio, fazer uma selfie dele mesmo. Só que naquela época não existia esse termo selfie, então era um autorretrato, certo? Eu botei aqui o selfie, como nós conhecemos, mas naquela época era chamado de autorretrato, que era pintar a si mesmo. Como nós vamos ver lá na frente sobre um pintor que até hoje tem umas teorias da conspiração aí sobre ele, que vocês vão entender que é bem famoso. No próximo tópico, Renascimento Italiano, nós vamos ver que esse renascimento da arte, ele nasceu, cresceu e se difundiu na Itália. Por isso é chamado Renascimento Italiano. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos, claro, né? Tem que ser, que financiava os artistas, cientistas e letrados para que esses transformassem as imagens desses homens ricos. Por quê? Porque lembra que eles queriam sair daquela figura do homem lá da Idade Média e tudo mais, queria transformar essa figura, certo? Ou seja, eles contratavam esses pintores para mudar essa cultura, mudar esse sentido, renascer, certo? E aqui nós podemos ver as fases do Renascimento, a partir da página 71, onde tem o Renascimento italiano, pode ser dividido em 3 fases: o 300, que foi no século XIV, o 400, que foi no século XV, e o 500, que foi no século XVI. Tá? Agora vamos ver os artistas de cada fase. O 300, do século XIV, foi um período de transição para a arte renascentista, ou seja, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, no Renascimento, certo? Podemos destacar alguns grandes artistas, como ele, Dante Alighieri, certo? De 1265 a 1321, que vocês podem ver aí na página 71, uma estátua dele, tá? De Dante. O outro artista foi Giotto de Bondone, é italiano, eu não sei falar italiano, mas aí, que foi de 1266 a 1337. Nós podemos ver aqui no fundo uma imagem dele, uma pintura dele. Que ela também é quase realista, ó, as figuras das pessoas, o tamanho das feições e tudo mais. Tá? E podemos ver também no livro uma pintura dele. Pulando para a próxima página, nós vamos ver o 400,
que podemos destacar outros artistas como Felipe Brunelleschi, que foi de 1337 a 1466, que foi ele quem desenhou, arquitetou toda essa basílica, certo? Que vocês podem ver aí na página 72, que é na verdade a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Foi ele que desenhou, arquitetou toda essa basílica. Tá vendo? Continuando nos artistas do 400, podemos ver Donatello, certo? Sim, aqui tem uma curiosidade. Não sei se vocês já viram as Tartarugas Ninja. Vocês vão ver os nomes parecidos, mas é porque é curiosidade. Botando um pouquinho da aula. As Tartarugas Ninja são inspiradas, os nomes deles são inspirados nos pintores renascentistas: Donatello, Michelangelo, Leonardo e Daniel. Tá bom? Mas continuando agora, voltando à aula, tem ele, Donatello, que foi um grande escultor daquela época. Aqui nós podemos ver uma escultura do batismo de Jesus, certo? Feito por ele. Também como é realista, as figuras, as feições e tudo mais, tá? Pulando para o outro artista bem conhecido, temos Sandro Botticelli, que foi de 1445 a 1510, que foi o artista, foi o pintor dessa figura bem famosa aqui, certo? O Nascimento de Vênus, conhecido essa pintura, tá? Outro artista bem conhecido, mas que já foi lá do 500, podemos destacar Leonardo da Vinci, certo? Leonardo da Vinci, ele foi um dos maiores artistas, foi uma das maiores personalidades do Renascimento, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes porque senão ele comeu uma aula toda só falando dele. E ele foi o pintor dessa pessoinha aqui, ó, Mona Lisa. Vocês vão ver aí na figura de vocês. Muitos dizem que Mona Lisa, na verdade, é Leonardo da Vinci, só que mulher. Ele pintou a si mesmo, só que em forma de mulher. Lembra que eu falei para vocês que tem a teoria da conspiração, lá do autorretrato? Pois é, de Mona Lisa. E ele também foi o pintor dessa obra de arte aqui, ó, que é chamada Santa Ceia. Se você tiver em casa um quadrozinho da Santa Ceia, foi Leonardo da Vinci o primeiro pintor da peça original, como vocês estão vendo aqui ao fundo. Tá? Outro artista bem conhecido foi Michelangelo, de Buonarroti, certo? Que fez essa pintura aqui na Catedral, não, Detalhe do Juízo Final, chamada essa obra, certo? Na qual Cristo é representado como um juiz que separa os eleitos, que vão para o paraíso, e os condenados ao inferno, certo? Essa pintura aqui está localizada na Basílica Sistina, no Vaticano, onde o padre fica, onde o Papa fica, tá? E por último, veremos a outra Tartaruga Ninja. Não, veremos o outro artista, Rafael Sanzio, de 1483 a 1520, certo? Que foi o pintor dessa obra de arte aqui, chamada O Príncipe, tá? Como vocês podem ver ao fundo, tá bom? Então, pessoal, essa aula aqui foi mais para nós entendermos, para nós conhecermos os artistas mais famosos do Renascimento, como eles mudaram a arte. Vocês viram que as pinturas são bem realistas, são famosas, são super famosas. E essas pessoas são super famosas, como Leonardo da Vinci, que eu falei para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham essa consciência de que a arte ela mudou a partir da Idade Média. A Idade Média não tinha essa arte, não tinha esse fervor. Foi no Renascimento, renascer, que a arte surgiu, se transformou e como a gente conhece hoje, tá? Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem à aula, assistam novamente ou falem comigo no WhatsApp. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.